Fala, terceiro ano, beleza? Professor Michael, tudo bem? Então, galera, ainda em um campo magnético, vai ser a nossa praia aí. Eu tô tomando muito cuidado para quando eu começar a trazer todos os cálculos complexos de campo magnético, de força magnética, de tudo. Até agora eu só trouxe a indução magnética, né? A intensidade dela, que é bem facinho. E eu tô trazendo bastante teoria para vocês terem um conteúdo, tá? Beleza? Então vamos lá, direção e sentido do campo magnético, tá? Então vamos. Regra da mão direita. A regra da mão direita. Eu vou ensinar vocês a fazer a regra da mão direita, porque quando a gente começar a calcular força e campo magnético, você vai ter que entender os componentes que a sua mão te ajudar a entender, porque é um pouco complicado. Então vamos lá. Caso tenham dúvidas, o que vocês fazem, gente? Vejam o vídeo mais de uma vez, voltem, pausem, beleza? O vídeo ele fica aqui para sempre, então vocês conseguem manipular tudo, ir para lá e para cá para vocês terem as dúvidas. Diferente na sala de aula, que eu falo e não tem como voltar depois. Não está sendo gravado e aí a dúvida depois é só me perguntando. Aqui não, aqui vai estar gravado. Então vamos lá. Ao nos depararmos com um problema que envolve o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, geralmente encontramos dificuldades para determinar a direção e o sentido do vetor B, que é esse cara aqui, que saiu errado aqui, mas era para ele estar aqui, né? Que é o vetor B ali, o vetor do campo magnético. De acordo com o experimento de Auersted, ao ser colocar uma bússola próxima a um fio percorrido por uma corrente elétrica, a agulha dessa bússola sofre um desvio. Assim, Rosted concluiu que o exemplo dos ímãs... Calma aí. Concluiu que o exemplo dos ímãs, toda corrente... Acho que é a exemplo dos ímãs... Desculpa, é mesmo. A exemplo dos ímãs, toda corrente elétrica gera no espaço ao seu redor um campo magnético. Beleza? Então, unificação de campos, né? A gente vê que toda corrente elétrica gera um campo magnético porque ele percebeu a repulsão da agulha da linha em relação a um fio com corrente elétrica, tá? Então, vamos lá. A grande pergunta é, qual a direção e o sentido do desvio da agulha? A forma mais fácil para você se determinar essa direção e esse sentido é utilizar a regra da mão direita. Então essa aula nada mais é do que a regra da mão direita. Eu trouxe aqui movimento e sentido como tema para não ficar muito estranho, né? De colocar a regra da mão direita por professor Michael. Fica muito esquisito. Então eu trouxe aqui para vocês, mas hoje a gente vai aprender como a gente consegue entender esse movimento. Então olha lá, ó, eu tenho um campo magnético, então você pensa assim, ó, o meu polegar é a minha, aqui ó, o polegar está indicando o sentido da minha corrente, do meu I. Lembra lá na lei de Ohm que o I é a corrente? É a intensidade da corrente, tá? Que está atravessando o fio, beleza? Enquanto os demais dedos que estão dobrados envolvendo o condutor em uma região onde a bússola seria colocada, beleza? Observe aqui que o dedo indicando o giro do polo norte da agulha da bússola. Então aqui, ó, aqui é a minha corrente. A palma da minha mão aqui, a palma da minha mão é o campo, tá? Então quando eu faço isso, ó, o campo gira e a corrente sobe, esse movimento circular. Então aqui, ó, assim eu sei qual é o sentido. Então qual é o sentido que está tendo? Qual é o sentido que está tendo? Aqui ele está tendo sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Eu não sei como é que vai estar refletindo aí, porque eu estou gravando de selfie. Tomara que não esteja invertendo tudo. Mas a figura aqui ajuda bastante, vocês podem fazer isso, tá? Aqui, isso aqui é como se fosse isso aqui. Tá bem claro aí na imagem, beleza? Esse sentido é o mesmo do vetor indução magnética, que foi que a gente calculou a indução magnética, né? A gente não calculou a indução magnética lá? Então, a gente calculou, né? Que é o campo vezes a área vezes o cosseno, né? Φ é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno. Então, geralmente, pela corrente elétrica, gerado pela corrente elétrica, tá? Então, o campo magnético é sempre o B, tá? E ele é gerado pela corrente elétrica, que é I. Beleza? E aqui eu trouxe um outro exemplo.
com a mão direita virada opostamente para vocês, tá? Exemplo 1, um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica I, situa-se no polo da Terra do seu monitor próximo a um ponto P. Então assim, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, um condutor que é o ferro, eu tenho a corrente dentro do ferro e automaticamente eu crio um campo magnético em volta, tá? Então é só eu pegar isso aqui e entender que o meu polegar é a corrente e o resto da minha mão é o campo magnético. Para onde eu estiver virado, eu estou virado para cá. Então, ó, a ponta desses dedos aqui é a ponta do meu vetor. Então tá nesse sentido. Se eu virar minha mão para cá, vai para esse sentido. Se eu virar para lá, vai. Então vai depender, entendeu? Quando você vê o desenho, você coloca. Aqui já inverteu. Aqui ele já está em sentido horário, tá? Concluímos que o vetor B no ponto P está entrando no plano da Terra, tá? Da tela, desculpa. Segundo, o condutor percorrido pela corrente elétrica I e o ponto P A, aí à esquerda do condutor, que é o ponto P, ó, tá? Então, e aqui, gente, aqui é o campo, ó. Aqui é o campo magnético, ó. Você tem que saber se ele está vindo de lá para cá ou se está vindo de cá para lá, ó. Se ele está assim ou se ele está assim, tá? Estão situados no mesmo plano da tela do seu monitor. Pela regra da mão direita, podemos concluir que o vetor no ponto P está saindo da tela. Então ele está saindo para cá, tá? A representação da tela lá no outro, ele estava indo para cá, tá? Desse ele está vindo para cá. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá, gente? Podemos então concluir que o vetor campo magnético B é perpendicular a P. Em outras palavras, é perpendicular B, que é esse cara aqui que está solto. Eu gravei, ele era para estar aqui. E esse era para estar aqui. Tá? Então, B é perpendicular ao plano da palma da mão direita. Então, sempre vai ser perpendicular, tá? Sempre vai ser perpendicular, só porque a gente não usa a mão esquerda. Porque senão a mão esquerda vai te dar a versão errada, né? Ela vai te dar o sentido horário. E, na verdade, é anti-horário, beleza? Então, é só isso, a regra da mão direita, a aula hoje, para vocês aprenderem. Porque quando a gente começar a calcular e eu der figura, vocês vão ter que entender para onde está indo. Então, ali eu coloquei o campo assim, né? Coloquei aqui e a corrente indo para cima. E o campo aqui. Campo B aqui. Mas eu posso fazer assim, ó. Colocar ele assim e a corrente vai estar para cá. E aí como é que você vai saber? Ela não está indo para cima. Aí você vai fazer o quê? Vai deitar o polegar. Aí aqui, ó, deitou o polegar, minha corrente para cá. E ó, para dentro. Então o meu campo tá aqui, ó. Meu campo está aqui, para dentro. Então, essas são as diferenças. Por isso que é importante a regra da mão direita. Beleza? Terceirão, um abraço, fique com Deus, até a próxima. Professor Michael aqui. Fui.